Deus abençoe. Aleluia. Eu quero convidá-los a fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo de número 11. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos repetir todos? E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, nós queremos te adorar, te glorificar e bendizer, Pai Santo, pela tua fidelidade, por tua graça, amor e misericórdia. Queremos te louvar nesta noite, porque já podemos sentir a tua presença gloriosa. O teu Espírito Santo já tem ministrado em nossa vida, e a tua igreja já tem sido envolvida nesta unção gloriosa, abençoadora. Continua a abençoar-nos nesta noite, Pai, a nos fortalecer. Eu te peço, Senhor, fortalece o meu coração e fortalece a tua igreja com poder e com graça. Capacita-nos, ó Deus, para entendermos os teus mistérios, a tua palavra, e enche-nos com a tua glória e com a tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar prosseguimento a esse estudo. E nesta oportunidade estaremos falando sobre batismo com o Espírito Santo. Sobre o que mesmo? Batismo com o Espírito Santo. Bom, para darmos início, eu quero aqui usar um pouco da técnica da pergunta, do método da pergunta. O que é o batismo com o Espírito Santo? É a primeira ponderação que iremos fazer. O que é o batismo com o Espírito Santo? Porque se vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, primeiro precisamos saber o que é isso, do que se trata, batismo com o Espírito Santo. Uma segunda pergunta é: batismo com o Espírito Santo é uma experiência para os nossos dias, ou ficou restrito apenas à experiência do passado, lá do primeiro século? E uma terceira pergunta seria: qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Que é bastante polêmico. Então, as três questões que nós estamos levantando, elas são objetos de discussão e de muita polêmica na atualidade. Mas nós não iremos polemizar. Vamos apenas pensar um pouquinho sobre essas três questões. E fica por última análise, se der tempo, como ser batizado com o Espírito Santo. Existe um método? Existe uma regra para ser batizado com o Espírito Santo? Há muitos anos atrás, em 1998, eu dirigi uma igreja lá na cidade de Itapevi. O bairro chamava-se Vila dos Mineiros. Dos mineiros mesmo. Eu fui lá, neto de mineiro, filho de mineiro. É assim mesmo, sabe?
E aí, teve um abençoado irmão, que lá naquela congregação, ele foi lá a convite de uma pessoa que era o meu auxiliar, mas eu não fui comunicado, né? E ele convidou esse pastor para ensinar a igreja a ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei, bom, pera um pouquinho, eu não conheço essa pessoa, e eu interpelei o irmão ali em cima do púlpito mesmo, falei, meu querido, como que essa pedagogia, esse ensino do irmão de batizar com o Espírito Santo? O irmão não vai ficar fazendo igual em outras igrejas, até a pessoa falar em línguas, né? Não. Aí eu falei, como que é? Ele falou, olha, o Espírito Santo vem até aqui na garganta, daqui na garganta para cima é com você. Eu falei, meu Deus. Então, como é que é o negócio? O Espírito Santo desce, ele vem de baixo, não é de cima não, e para aqui na sua garganta. Aí daqui para frente você tem que disparar e falar. Gente, eu falei, meu Pai eterno, coisa linda, pastor Firmo. Simples agora, viu? Agora é só você ver até que a garganta, o resto é com o Senhor, viu? Então batiza-se numa tacada e num varejo assim, de uma vez só. Falei, meu Deus do céu. Eu confesso para os irmãos, já antecipando essa última questão, que eu não tenho método. E a Bíblia também não apresenta uma metodologia. A Bíblia diz o seguinte, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, caindo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É isso que eu aprendi. Aleluia! Tem gente que é batizado com o Espírito Santo dormindo, acorda, dispara, fala em mistério. Já teve experiência do camarada que chegou lá com a camiseta lá do ACDC, sei lá, todo doidão, e ouviu a palavra, recebeu a Cristo, o Senhor batizou ele naquela mesma noite com o Espírito Santo, e está firme até hoje. A experiência em que Pedro estava lá pregando a palavra, e antes dele terminar o culto, a pregação, o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor, existe método? É o de repente de Deus. Eu gosto do de repente. De repente, de repente, de repente. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então não sei, isso pode acontecer hoje, não sei, pode não acontecer. Pode acontecer no momento em que você menos esteja esperando, num culto de oração, num culto de doutrina, num culto de pregação, ou você está lá no metrô e é batizado, como diz lá aquela música lá daquela cantora, esse que estava lá dentro do ônibus lá e como é que é o nome dela? Andréa Fontes, né? Tem um moinho mais ou menos parecido com isso. Mas vamos então voltar aqui, eu já acabei antecipando a última questão, né? Eu não tenho uma metodologia, eu não sei ensinar a ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que é para os que creem. Se você crê, é para você. Bom, vamos lá então trabalhar a nossa primeira questão. O que é o batismo com o Espírito Santo? Bom, antes de nós sabermos o que é o batismo com o Espírito Santo, né? Nós precisamos saber o que ele não é. Mas permitam-me aqui dizer uma coisa, que para responder essas perguntas, é importante saber que existem dois grupos que vão dar diferentes respostas. O primeiro grupo são os cessacionistas. Repitam comigo: cessacionistas. Os cessacionistas vem do verbo cessar. No entendimento deles, essa questão de batismo com o Espírito Santo, a glossolalia, que é o falar em línguas, ficou restrito para o primeiro século. Foi uma experiência da igreja no primeiro século, porque Deus tinha como finalidade expandir o cristianismo, e por conta disso ele manifesta dons miraculosos, entre eles o batismo com o Espírito Santo. Uma vez que nós já temos o cânon completo do Novo Testamento, a obra já se expandiu e já está em todos os rincões da terra, então não há necessidade de batismo com o Espírito Santo. E infelizmente
existem alguns sensacionistas entre este grupo que chegam até mesmo a dizer, além de negar a realidade, a atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo, chegam a atribuir o falar em línguas a coisa dos demônios. Alguns zombando. Tem uma igreja aí que diz que eles são a última bolacha do pacote e a última Coca-Cola do deserto. Se não bebeu ali, pronto, você não vai experimentar nunca mais uma coquinha, né? E eles chegam a dizer que isso é coisa dos demônios, que ficou para o tempo do passado. Mas é interessante que eles confessam que os dons continuam, porque lá dentro da igreja deles, eles têm uma profetisa. E essa profetisa tem autoridade apostólica. Os seus escritos têm autoridade canônica. E diz que os escritos dela só não é canônico porque não estão na Bíblia. Vocês já devem saber de quem eu estou falando, né? O sobrenome dela é White. Acho que vocês já sabem quem é, né? Ellen Goldwhite. Então é a profetisa. Então alguns deles chegam a dizer que é coisa do demônio. Então percebam que o caso é muito sério. Mas existe um segundo grupo que é chamado continuistas. Digam, continuistas. Nós somos continuistas. Porque eu acabei de ver a experiência sendo manifesta aqui nesta igreja. Pessoas falando em línguas e outros se alegrando no poder do Espírito Santo. Portanto, estou vendo uma igreja aqui continuista. Eu também sou continuista, é por isso que estou aqui. Aleluia. Mas, contudo, a pergunta continua: o que é o batismo com o Espírito Santo? Bom, para sabermos o que é o batismo com o Espírito Santo, é importante entendermos o contrário, o que ele não é. Porque há uma grande confusão entre os grupos sensacionistas acerca do batismo com o Espírito Santo. Porque eles criaram um pacote teológico e tentam empurrá-lo goela abaixo, para que nós venhamos acreditar que seja aquilo que eles disseram que é, sem nenhum respaldo bíblico. Primeira coisa que o batismo com o Espírito Santo não é, ele não é o batismo no corpo de Cristo. E eu quero convidá-los a fazermos a leitura em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. O capítulo 12 é o capítulo dos dons espirituais. Ele começa a partir do versículo 4 e vai até o versículo 11. No versículo de número 13, ele vai falar de um batismo que os cessacionistas, batistas, presbiterianos e tantos outros dizem que o batismo com o Espírito Santo é justamente esse que vocês vão ler. E segundo eles, todos os que creem em Jesus, prestem atenção, a partir do momento que você crê em Jesus, que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, você automaticamente já é batizado com o Espírito Santo. Vamos ler esse texto? A igreja pode ler, por favor? 1, 2, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é a máquina, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É o versículo 13? É o capítulo 12, 13. É o 13. É o capítulo 12, versículo 13, que é o capítulo dos dons espirituais, que começa do 4 vai até o 12, e o nosso texto é o 13. Vamos juntos? 1, 2, 3. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Perceba que o texto está dizendo: todos fomos batizados em um Espírito. Em um Espírito. Não se deve analisar um texto fora do seu contexto. O contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios não é batismo com o Espírito Santo, mas é dons espirituais do 4 ao 11, e a partir do versículo 12 em diante, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja.
Então o que Paulo está tratando aqui, né, nesta perícope? Ele está tratando da unidade do corpo de Cristo. E isso é tão verdade que ele vai falar das peculiaridades deste corpo. Já pensou se todos fossem orelha? Já pensou se todos fossem boca? Se todos fossem mãos? Se todos fossem pé? Vocês percebem que depois ele começa a trabalhar os detalhes do corpo, mostrando que nós, apesar de sermos diferentes, de termos diferentes membros, todos somos úteis, porque fazemos parte de um corpo, e num conjunto nós funcionamos bem, isoladamente não. Imagina, esse dedinho aqui é o mais desprezado, mas vocês já imaginaram, você sem ele para pegar as coisas, como falta apoio, você tem menos força, você tem menos segurança, você precisa dele. Os membros menos honrosos são os mais protegidos. Aqueles que parecem ser tão fraquinhos são os mais úteis. Então todos nós temos utilidade. Deus vai usar você dentro do seu contexto, com a capacidade que Ele lhe deu. Na economia dos dons, na mordomia cristã, que tem a mordomia da vida, mordomia do tempo, mordomia dos talentos e a mordomia dos bens. Na mordomia, por exemplo, dos talentos, vejamos que naquela parábola dos talentos, o Senhor Jesus diz que para um Ele deu 5, e para outro Ele deu 2, e para outro Ele deu 1. Qual é o critério que Ele usou para distribuir a quantidade diferente para cada um? A capacidade. Deus não irá exigir mais do irmão que recebeu mais do irmão do que de você. Mas o irmão lá ele fez 10 porque ele tinha capacidade com 5 produzir 10. E por que ele só me deu 1? Porque é a sua capacidade. Alegre-se somente pelo fato de poder fazer parte da Opus Dei, da obra de Deus, e produzir na causa de Deus. Aleluia! Alegre-se. Não importa o que você faz, Deus não está preocupado com a quantidade de coisas que você produz, com aquilo que você faz, com a quantidade de dinheiro que você dá. Ele está preocupado com o doador, com o seu coração, a motivação do seu coração. Está entendendo? A motivação é que conta. Então aqui na obra de Deus ele está tratando no capítulo 12 da unidade do corpo e desta distribuição de tarefas. Então o capítulo 12, versículo 13 não está falando de batismo com o Espírito Santo. Portanto, aqui ele está falando de novo nascimento. A partir do momento que você crê, você automaticamente passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, conforme Paulo descreve em Efésios capítulo 3, versículos de número 3 até o 10. É um mistério que não foi revelado nem pelos profetas, por ninguém, mas Deus revelou a Paulo, porque ele é o grande expositor do cristianismo. Então é um mistério dos séculos, é disso que ele está tratando, do mistério que esteve oculto dos séculos da geração, que o Senhor uniu judeu e gentio no mesmo corpo, que é a igreja, e o corpo vivo, esse corpo místico de Cristo, que Jesus é o cabeça. Então isso aqui está descartado. Essa argumentação usada pelos sensacionistas, ela é falaciosa, ela não tem sustentação, porque isso é tirar texto fora do contexto. Acusam-nos de sermos ignorantes, assembleanos, por não fazermos uma leitura / interpretação correta de textos bíblicos, quando na verdade eles querem defender o seu franguinho na brasa, fazem aquilo de que eles nos acusam. Vocês estão entendendo? Portanto, batismo com o Espírito Santo não é batismo no corpo de Cristo. Batismo no corpo de Cristo é novo nascimento. Quando você crê, você é introduzido automaticamente no corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo, que é chamado também de edifício, que é chamado de igreja. Existem várias nomenclaturas para descrever este corpo místico de Cristo, que ele virá buscar por ocasião do arrebatamento. Segunda coisa que batismo com o Espírito Santo não é.
Batismo com o Espírito Santo não é o selo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? Quem é que sela? Efésios capítulo 1, versículos 11 até o 14, por gentileza, vamos ler? Efésios capítulo 1, versículos 11 até o 14. Hoje eu quero ser bem, como diz o outro, professoral. Fazer a exposição bíblica, amém, queridos? Então vamos lá. Encontraram? Juntos, vamos lá? Nele, digo, em quem também fomos feitos, havendo sido predestinados, faz todas as coisas, segundo o conselho, com o fim de sermos todos depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, para a redenção, percebam a sequência a partir do versículo de número 13. Em quem também vós estáis. Nele é aquela preposição que eu havia compartilhado com vocês, se eu não me engano, na nossa primeira palestra. A preposição en, que aqui é em. E aqui é uma contração da preposição em, mais um pronome, o pronome demonstrativo na terceira pessoa do singular. Ele, em mais ele, contraído da nele. Em quem também vós estáis, ou seja, nós estamos em Cristo, como aquela parábola do capítulo 15 de João. Eu sou a videira e vós sois as varas. Se alguém está em mim, dá fruto. Porque se não der fruto, ele... E também ele vai podar aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Fruto, mais fruto, muito fruto e fruto permanente. 4 tipos de frutificação. Se você está nele. Aqui então ele começa dizendo: em quem também vós estáis. Mas você está depois do que? Houve algo, aqui uma partícula cronológica. Depois que ouviste a palavra da verdade. Que palavra é essa? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, quando você ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, você creu nele. A partir do momento que você creu nele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. A partir desse momento, você foi selado, você foi marcado. Você tem a marca da promessa. Aleluia! Diga: eu tenho a marca da promessa. Oh, adorado é o nome do Senhor. A marca da promessa é o selo do Espírito Santo, que é o nosso arrabão. A palavra grega é arrabão, que é o penhor, a garantia. A palavra selo, resumindo aqui, ela indica 2 coisas. A palavra selo indica quantas coisas? 2 coisas. Primeiro, selo indica propriedade. Segundo, selo indica garantia. Primeiro, selo indica propriedade. Segundo, garantia. Por que propriedade? Eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. A garantia, a propriedade. A pessoa, quando recebe o selo, ela recebe a marca do seu dono. Quando o dono chega, você pode estar misturado onde for. Às vezes você está escondidinho, querendo tomar
uma Kátia. Sabe o que é Kátia? Porque é uma palavra grega. Kátia significa pura. Uma purinha, um garotinho. E aí você dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. Hein? E aí você está ali, mas alguém olha para você. Nossa, você parece crente. Você tem um jeito de crente assim, você não parece a tua pingaiada que vive aqui não, velho. Você é diferente. Sabe o que é isso? É a marca da promessa. Você vai ser identificado. Até lá no mundo o ímpio vai te reconhecer. Você tem um modus vivendi diferente. Você tem um comportamento diferente. Você tem uma linguagem diferente. Você tem um agir diferente. Você tem uma palavra diferente. Você está no momento de fraqueza, mas você é diferente. Sabe por quê? Você tem a marca da promessa. Você foi selado, você foi marcado. Você é dele, você pertence a ele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Você está sentindo a presença dele? Está gostoso aqui, gente? Selo, propriedade. Você pertence a? Você pertence a? Segundo ponto, selo indica garantia. É aquele exemplo pálido que eu disse para vocês. Você vai enviar uma carta para o correio. Se você não selar a carta não chega. Não chega porque precisa ter o selo. Você tem que pagar. Aí recebe um selo. E o destinatário vai receber. Da mesma sorte, a marca da promessa que está no seu selo é a garantia de que quando ele vier, o seu destino será o céu. Você vai subir, você vai subir. Carta selada. Carta selada, carta selada, carta selada, carta selada. Vai chegar ao céu. Aleluia. É por isso que lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, vamos ver o que está escrito. Efésios 4, 30. Vamos ver aí uma voz de trovão. Levante e leia. O que é que está escrito? Vamos todos juntos, pronto? 1, 2, 3 e... E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você está selado para o dia? Para o dia da redenção, do arrebatamento da igreja. Você foi selado, você foi marcado. Quem foi marcado aqui? Quem está selado? Quem está selado? Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Poderia ser, né, pastor? Mas não é. Ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Eu posso dizer para vocês que é muito mais importante do que o batismo, mas não é o batismo. É muito mais do que o batismo, porque sem isso você não é batizado. Tá aí? Que Jesus batiza crente, crente é selado. Primeiro é selado, depois é batizado. Aleluia! Então, o selo é uma marca ou sinal que indica primeiro e segundo, essa marca está no nosso espírito. É uma marca invisível. Só o dono sabe, só o dono conhece. Ele bate o olho e ele sabe. Mas essa marca ele sabe, mas fica tão evidente que até o ímpio, quando olha, ele percebe que há algo diferente em você. Ele não sabe que você tem a marca, mas sabe que você é diferente. Sabe que você é diferente, reflete, emana de você. Você tem um bom perfume de Cristo. Você é luz. Você resplandece nesse mundo como astro. É exemplo, é paradigma. Você é padrão. Você é modelo. Você é luz no meio das trevas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu estou me contendo aqui, mas a unção de Deus nesse lugar, ela é poderosíssima. Pode adorar o nome do Senhor, glorificar, bem dizer, Ele está presente na casa. Deus de poder.
Para apressarmos um pouco mais, o que é que o batismo com o Espírito Santo não é? Batismo com o Espírito Santo também não é o fruto do Espírito. Eu prometo para vocês que não vou falar sobre o fruto do Espírito, porque eu fiquei numa igreja 3 dias e eu só falei sobre nem terminei de falar sobre as obras da carne. Imagina, não cheguei nem no fruto do Espírito, não cheguei. Portanto, não é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Muitos dizem os frutos, mas na verdade é como uma laranja, tem muitos gomos, mas é uma. Assim também é o fruto do Espírito. Há alguns que dizem, eu até acredito que seja, que o fruto do Espírito é o amor, porque quando você tem o amor, você tem tudo aquilo que está ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você é paciente, você é longânimo, você tem domínio próprio, você tem alegria, você tem paz, porque o amor, Deus é amor. De todos os dons, 3 coisas vão permanecer. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o que vai permanecer, porque Deus é amor. Continuando ainda. Fruto, batismo com o Espírito Santo, nem precisa, acho que é chover no molhado. Não é o batismo nas águas. Não é o batismo nas águas, que é uma experiência e é a segunda ordenança nas Escrituras. Nós temos 2 grandes ordenanças deixadas por Jesus. Uma antes da sua morte e outra depois, quando ele ressuscitou. A primeira foi, quem se lembra? A ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. E depois, quando ele ressuscitou, estava para ascender aos céus, ele disse: ide, fazei discípulo de todas as nações. Que mais? Batizando-as em nome do Pai. Quem crer e for batizado, e os apóstolos continuaram batizando nas águas. Amém? Portanto, nos ordenando. Então não é. Agora, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Para encurtarmos, o batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma promessa. Diga, é uma promessa. Lucas 24, versículo 49. Vamos para esta promessa. Ainda que o profeta Ioel, que é Joel, cujo nome significa Yahvé é Deus, ele já havia profetizado. Isaías também profetizou sobre as águas sobre o sedento. Mas aqui em Lucas 24 é o próprio batizador. Prestem atenção. Quem batiza com o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo não é o Pai. Quem batiza com o Espírito Santo não é o anjo Gabriel. Quem batiza com o Espírito Santo não é o arcanjo Miguel. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o batizador. Vocês se lembram do texto que nós lemos lá de Mateus 3,11? João disse: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de abaixando-me, desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele aparece ali no rio, ele diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que batiza com o Espírito Santo. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Qual é o nome dele? Jesus. É ele que batiza com o Espírito Santo. E é ele que promete batizar com o Espírito Santo. Capítulo 24 de Lucas, versículo 49, por gentileza, todos. 1, 2, 3. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos por poder. Olha o que ele diz: eis que sobre vós eu envio, sou eu que estou enviando a promessa do meu Pai. A promessa que depois Pedro, cheio do Espírito Santo, se apresenta diante dos zombadores, dos críticos. Que se nós formos trabalhar no capítulo 2 de Atos, gente, é outro estudo. As respostas, as perguntas e as respostas do apóstolo Pedro. Portanto, ele diz: eu envio a promessa do Pai. Que Pedro ali diz, faz uma referência ao profeta
que foi usado pelo Espírito Santo para falar sobre esse acontecimento futuro. Ele diz: varões galileus e todos vós que estáis em Jerusalém, varões judeus, se não me engano, né? Seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel: eis que nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. A promessa se cumpre literalmente, não fica preso naquele espaço. Ela está aqui nesta igreja, ela está aqui sobre esta igreja. Vamos lá então, novamente esse texto. Eis que eu vos envio a promessa do meu Pai: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, nós lemos ali João o Batista, que disse: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, porque ele era o precursor profetizado pelo profeta Malaquias. Profetizado pelo profeta Malaquias. E ele ali é chamado de Eliyahu Hanavi. É uma expressão hebraica que significa o profeta Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. É uma figura de linguagem. A bem da verdade, ali não está ensinando a reencarnação. Quando diz eu envio o profeta Elias, significa eu vou enviar alguém na mesma virtude do profeta Elias, com as mesmas qualificações. Ele é muito importante, ele é tão importante que Jesus, em João, se não me engano, 11, ou capítulo 7, ele diz que dos nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Eita Deus! Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 34, versículos 7 a 10, está escrito: e nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. Mas agora o Senhor Jesus diz: maior do que João Batista ainda não apareceu, porque ele era o precursor, aquele que havia de preparar o caminho do Mashiach, do Yeshua HaMashiach, o caminho de Jesus. Deus de poder e graça, gente, a unção nesse lugar é poderosa, a glória do Senhor está presente. Deus eterno e santo, aleluia, aleluia. Você pode glorificar, você pode adorar, você tem liberdade. Sim, Jesus. Que coisa mais linda. Continuando, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a promessa continua. Versículo 3 e 4, vamos lá? Atos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem encontrou? 1, 2, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Continua. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 8. Yes. Versículo 8 do mesmo capítulo. Mas recebereis o Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas é só depois que a promessa vir sobre vocês, a capacitação sobrenatural. Aleluia! Aleluia! E recebereis poder, dinamis. Dinamis. É interessante que essa palavra dinamis, ela dá origem a uma palavra dinamite. Aleluia! Dinamite. Eu pergunto, para que serve uma dinamite?
para explodir pedreira. A picareta não faz, o ponteiro não faz. Você faz um buraquinho na pedra e coloca dinamite, mas tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Riscar o palito de fósforo, deixa o pavio longo, porque a pedreira vai explodir em nome de Jesus. Vocês vão receber poder e depois vocês serão testemunha. Não é que assim, vai ser primeiro em Jerusalém, depois ali. Não, é conjuntamente. Apesar que os discípulos começaram por Jerusalém, depois foram pela Judéia, depois foram para Samaria, e depois Paulo, o grande baluarte da fé, o apóstolo dos gentios, espalha o evangelho por todos os confins da terra, começando por Filipos, na casa de uma mulher chamada Lídia. Eita, Deus! Lídia! Acho que o nome dela é Lídia, só pode ser. Ela falou com a vontade ali. Lídia! Meus queridos, vamos correr, senão não vai dar tempo. A minha prolixidade acaba comigo. Mas fato é, então, é uma. O que é o Espírito? O que é o batismo com o Espírito Santo? Ele é uma promessa. Segundo, é uma capacitação sobrenatural, que nós até nos antecipamos com o capítulo 1, versículo 8. Agora vamos ler o Atos 2:4, porque 1:8 nós já lemos, só para a gente ganhar tempo. 2:4, capacitação sobrenatural. Percebam, antes de vocês lerem, como é que estavam os discípulos antes disso? Eles estavam trancafiados no cenáculo, eles estavam trancafiados com medo dos judeus, estavam morrendo de medo, quando de repente chega Jesus, sem bater a porta, sem abrir a porta, sem abrir janela, e aparece entre eles e diz em hebraico: Shalom Aleichem, ou seja, paz seja convosco. Vocês estão ansiosos? Vocês estão preocupados? Vocês estão com medo? Paz seja convosco. Vocês precisam de paz. Preocupado? Você precisa de paz. Ansioso? Você precisa de paz. Shalom Aleichem Lekulam, ou seja, paz seja com todos, paz seja convosco. Oh, Shalom Lekulam, oh, Shalom Aleichem, paz seja com todos, paz seja convosco. Então ele entra, e aí no capítulo 2, versículo 4, acontece algo, que eles obedecem a palavra de Jesus lá de Lucas 24:49, e o capítulo 1, versículo de número 5, em obediência, porque olha só, aqui tem algumas regrinhas. Primeiro, crer. Segundo, obedecer. E terceiro, esperar. E esperar em oração. O momento é ele que faz, agora quando eu não sei. Então nós temos aqui algumas pistas. Primeiro, eles recebem a promessa, acreditam, obedecem, vão para a oração e esperam. E de repente, capítulo 2, versículo 4, vamos lá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Pronto, de repente, do nada, acontece. Amém, queridos? Terceiro ponto, o que é o batismo com o Espírito Santo? É falar em mistérios com Deus. Diga, é falar em mistério com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 e 2. Gente, sem querer a gente encontrou aqui umas pistas aqui, né? Eles recebem a palavra, olha aí, pastor, creem, obedecem a palavra. Segundo, vão para a oração e ficam aguardando. Gente, pegaram aí a visão? Como diz o nosso amigo lá, pegou a visão? Ouça a palavra, acredite, vá para a oração e aguarde o batismo com o Espírito Santo. Tá aí, então não tem outro método não tem ensinar, vai falar glória, daqui a pouco começa a falar. Vamos lá então, leitura por favor. Seguir a caridade e procurar. Não, é o capítulo 14, versículos 1 e 2, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo, tá certo. Vamos lá, 1, 2, 3. Seguir a caridade e procurar conselho dos dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala línguas estranhas não faz
Em espírito fala? Mistério. É mistério. Eu gosto do mistério, gente. Uhul. Amém? Então, o que fala em língua estranha, ainda que essa palavra estranha não esteja escrito, como por exemplo, inclusive os sensacionistas gostam de pegar você aqui. Onde é que está escrito língua estranha no grego? Você não vai encontrar realmente, vai encontrar em português. Mas pergunta para eles, onde é que está escrito trindade na Bíblia? Tá? Não existe essa palavra na Bíblia, gente. Agora, o fato, ausência de evidência não é evidência de ausência. Não devemos trabalhar na questão do silêncio. O fato de não estar escrito não significa que o conceito não esteja aqui. Por exemplo, você não tem a palavra trindade, mas o conceito trinitário está na Bíblia. Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. O Pai é Deus? Sim. Pronto, vocês confessaram a trindade aqui. Apesar da palavra não estar escrita. Da mesma sorte, não está escrito mistério. Mas se eu estou falando no idioma que nem eu que estou falando entendo, e ninguém entende, essa língua é conhecida ou ela é estranha? Acabou. Fechou a boca do sensacionista. É mistério. É mistério. Aleluia. Está entendendo? Então tem. Por isso que os tradutores, porque traduzir Bíblia, gente, eu estou falando aqui como alguém que não é tradutor, que não está, digamos assim, eu não tenho para falar de tradução. Meu parco conhecimento, zero conhecimento. Tradutologia, tradução de Bíblia, não depende apenas de conhecimento linguístico. Conhecimento linguístico é apenas uma ferramenta. Você precisa de conhecimento histórico. Você precisa de conhecimento cultural. Você precisa de conhecimento hermenêutico. Você precisa respeitar regras. Você precisa conhecer costumes. Você precisa conhecer cultura. E você precisa ter comunhão com Deus para não escrever bobagem. Que tem um monte de Bíblia aí cheia de besteira, cheia de bobagem. Ter compromisso, ortodoxia doutrinária. Então não é assim, eu conheço o grego, pronto, eu sou o bam. Nada, o Zaruela. O cara fala, eu sou o cara, eu sei, você é o cara mujo, o cara pálida, o cara de pau, o cara pinha. Vários caras. Estão entendendo? Então isso deve estar em evidência. O fator cultural, o que está no contexto. Aquilo que está implícito aqui no contexto, o conceito está aqui. Portanto, falar em mistério, batismo com o Espírito Santo é falar em mistério com Deus. E olha que eu vou além agora, que inclusive é uma resistência até entre alguns grupos pentecostais, que tem aí uns pentecostais aí, gente, como que diz, modinha, né? Que fica aí bebendo em outras fontes, como o Senhor denuncia em Jeremias capítulo 2, deixaram a mim um manancial de águas vivas e foram cavar cisternas rocas. Além de ser roca, trincada, não retém água, só tem lama. Vão lá beber em outras fontes. Mas o reverendo, gente, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho diferente do que vocês já ouviram, e Paulo diz, ainda que eu mesmo volte aqui pregando diferente, é maldição, não recebam. Não recebam. Quem disse que o fato da pessoa ser doutor, PhD, pós não sei o que, é sinônimo de interpretação pura das escrituras? A maiores das heresias vem de muitos doutores. Então tenha critério, não é? Nossa, mas esse homem é muito conhecido, esse homem está na televisão, esse homem está no rádio, esse homem não sei o que, esse homem não sei o que lá. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Está escrito, disse o Senhor Jesus Cristo. Se está escrito, então eu creio. Se não está escrito, eu não creio. Portanto, meus queridos, falar em línguas, batismo com o Espírito Santo é falar em mistério com Deus. Gente, agora eu vou contar uma para vocês aqui que é forte. 1 Coríntios 13:1, vamos lá? Essa daqui vai estremecer agora, viu? Essa vai. Bora lá. 1, 2, 3. Ainda que eu falasse
que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Que isso, língua dos anjos? Vocês já ouviram os anjos conversando? A única coisa que está lá em hebraico, lá em Yeshayahu Hanavi, em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 6, 3, né? Kadosh, 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 Yavet Sevaot, Meluch al-Haaretz Kevodah. Ou seja, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se falaram em hebraico, eu não sei. Eu sei que Isaías entendeu alguma coisa e mandou ver no hebraico aqui. Kadosh, 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 Yavet Sevaot, Meluch al-Haaretz Kevodah. Ou seja, toda a terra está cheia da sua glória. Mistério. Gordon Fee é um dos maiores exegetas da atualidade. E diga-se de passagem, ele é assembleano pentecostal. Ele contribui com a nossa teologia exegética, escrevendo uma obra, Manual de Exegese Bíblica. A outra, Entendes o que lês? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse livro. E agora ele contribuiu também com uma obra de referência pela Edições Vida Nova, que é 1 aos Coríntios, um comentário assim, um pouquinho mais grosso, eu acho, dessa espessura do meu aqui. Só o comentário de 1 aos Coríntios. E olha, segurem-se nos bancos, como é que ele interpreta. Ele inclusive é venerado entre aspas, né? Pelos acadêmicos no Brasil e no mundo, inclusive pelos teólogos de confissão reformada calvinista. E a interpretação que ele faz com todo esse arcabouço de conhecimento hermenêutico, exegético, linguístico, ele diz que a língua dos anjos ali é a língua que foi falada lá no dia de Pentecostes, porque falar em línguas é falar na língua dos anjos. Aleluia. Mas é só ele? Não, John Piper, para quebrar ao meio a confissão teológica calvinista. John Piper, ele vive orando para Jesus batizar a igreja dele com o Espírito Santo e entende que língua dos anjos aqui é o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E sabe quem mais advoga a atualidade dos dons e do batismo com o Espírito Santo? Um reverenciadíssimo no meio teológico calvinista chamado Dr. Martin Lloyd Jones. Tem compêndios e compêndios. Agora ele falou, vocês só lançam esse livro depois que eu morrer. Porque ele tem toda a teologia dele calvinista, e a editora Carisma lançou agora os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, de Martin Lloyd Jones, onde ele diz o seguinte: eu fico muito preocupado com essas pessoas que chegam a dizer que essa experiência é só para o passado. Estes que dizem isso, chegará um tempo em que nada que foi escrito naquela época servirá para nós hoje, porque tudo deles é só para aquela época, então tudo que foi escrito será também tudo para aquela época. E ele fica escandalizado com esta confissão de alguns. Com isso ele está querendo dizer, o batismo com o Espírito Santo não ficou apenas restrito para o primeiro século, é para os dias atuais. Falar em línguas é para esses dias, é para hoje. Aleluia! Gente, vamos voar aqui, que tem só 10 minutos. Eu nem sei, o pastor nem falou se era mais 10 ou não era, sei que já são 9h30. Mas vamos só rapidinho aqui, olha. Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Isso aqui é muito importante, porque até mesmo entre alguns pentecostais há uma divisão muito grande sobre isso. Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Gente, você vai procurar, você vai compulsar as páginas neotestamentárias, porque no Antigo Testamento não tinha batismo com o Espírito Santo, somente no Novo. Você vai compulsar, você vai revirar, você vai pesquisar, mas você não vai encontrar uma só vez em que houve batismo com o Espírito Santo e as pessoas não falaram em mistério com Deus, não falaram em línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar línguas. Não falou línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Você está cheio da virtude, está cheio de graça, como estava, por exemplo, João Batista. Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E também o Senhor Jesus. Quando Maria chega e sai lá da Galileia e vem se encontrar com Isabel e as duas grávidas, Jesus estava recém-formado, João Batista já tinha 6 meses, já estava
o ventre de Isabel já um pouco saliente. Só que quando Maria chega, o pentecostalismo aconteceu. João Batista começou a fazer uns movimentos lá dentro. Gente, eu não estou falando para vocês saírem aqui em movimento nenhum, não. É o que aconteceu lá no ventre de Isabel. Ele falou assim: olha, de onde me vens? De eu ser aqui visitada pela mãe do meu Senhor. Mas como é que você sabe disso? É que quando você chegou aqui, a criancinha começou a se revirar aqui no meu ventre. Ela começou a se revirar aqui. Ela sentiu o impacto do poder. Ela sentiu o impacto do Espírito Santo. E João Batista já foi cheio do Espírito Santo, porque o batizador se aproximou dele. Ele não falou em mistério. Aí ele dizia assim: esse negócio de batismo com o Espírito Santo, se fosse, por que Jesus não falava em mistério? Olha que argumento. Se batismo com o Espírito Santo fosse realmente algo real, falar em línguas, por que Jesus não falou em línguas? Por que João Batista não falou em línguas? Que interessante, né? A minha pergunta é a seguinte: enquanto Jesus estava aqui, o ministério era o ministério do Filho. Depois que Jesus partiu, o que ele disse? É bom que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos, o Consolador, não virá a vós. Ele não virá. Então é o alós, Consolador, o Paráclitos, que vem de pará, que é estar ao lado, e kletos, chamado para estar ao lado. Ele é advogado e é consolador e ajudador. Se você está numa causa, ele é o seu advogado. Se você está triste, ele é o teu consolador. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É Ele. E esse fenômeno do falar em línguas só ocorre depois que Jesus é assunto aos céus, 50 dias depois que Jesus ressuscitou e 10 dias depois da sua ascensão, que cumpriu-se na Hag Shavuot, que é chamado Pentecostes, mas era Hag Shavuot, que é uma Hag, que significa festa, e Shavuot é plural de semana, que significa festa das semanas, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E ele escolhe este dia, porque os judeus que vinham para participar da Páscoa em Jerusalém, vinham de todos os lugares. Todos aqueles que passavam pela celebração do Bar Mitzvah, que era a emancipação da idade infantil para a idade adulta, eram convocados onde eles estivessem para vir participar da Páscoa em Jerusalém. E foi este o momento em que estavam todos e que ficavam para a festa do Pentecoste. Tanto é verdade que naquele dia do batismo com o Espírito Santo, do fenômeno, quase 3.000 pessoas receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Era a festa da semana, a festa das colheitas, e ele ali faz uma grande colheita para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Gente, que coisa linda. Deus, ele é tudo calculadinho. Hoje, depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Deus me deu uma revelação tremenda. Eu falei: meu Deus, 34 anos de cristão, eu nunca tinha pensado nisso. Por que tinha que ser a cruz? Não podia ser a decapitação de Jesus? Ele não poderia ter sido apedrejado? Ele não poderia ter morrido empalado, queimado? Ele não poderia ter morrido de uma outra forma, enforcado? Por que tinha que ser crucificado? Por que tinha que ser na cruz? Gente, se vocês souberem assim, o que Deus ministrou ao meu coração, as 6 razões porque tinha que ser a cruz, é coisa assim tremenda. O nosso Deus, ele vive num eterno agora. Eterno agora. Ele contempla o futuro e passado, para ele é agora, tudo é agora. Está entendendo? Ele não está preso ao tempo, ele é atemporal, ele é transcendental, ele é eterno, ele é onisciente, presciente. Tremendo. Gente, finalizando. Então, qual a evidência do falar em línguas?
Qual a evidência, do batismo com o Espírito Santo? É o falar? Se vocês examinarem todas as passagens, capítulo 2, não precisam ler agora, porque o tempo não dá. Atos 2, versículo 4, falar em línguas. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, versículo 44 a 46, Pedro está pregando a palavra, quando de repente caiu o Espírito Santo sobre todos, e todos começaram a falar em línguas. Atos capítulo 19, versículo 1 a 6, Paulo encontra 12 discípulos de João e diz: fostes vós batizados com o Espírito Santo quando cresces? Eles disseram: nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Então que batismo vocês foram batizados? Fomos batizados no batismo de João. E Paulo diz: esse batismo é um batismo de arrependimento que ele estava indicando para vocês crerem naquele que havia de vir. E quando Paulo está pregando, então eles creram. A partir do momento que eles creram, o que Paulo fez com eles? Os mergulhou nas águas. E depois de havê-los mergulhado nas águas, o que Paulo faz? Impõe sobre eles as mãos, para que eles recebessem o Espírito Santo. E quando Paulo fez isso, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Aleluia. Agora, a prova de que batismo no corpo de Cristo não é o batismo com o Espírito Santo está nesse texto. Por exemplo, quando eles ouviram a palavra, eles creram. Se eles creram, então, de acordo com os sensacionistas, automaticamente então eles já foram batizados com o Espírito Santo. Se eles já foram batizados com o Espírito Santo, por que houve necessidade de Paulo impor as mãos sobre eles para receberem o Espírito Santo? Não, selo é outra coisa, quando você crê. Quando você é selado, você é introduzido no corpo de Cristo. Você nasceu de novo, você é batizado no corpo de Cristo, você é selado. E muito mais, foram batizados nas águas, para confirmar o que aconteceu, porque o batismo nas águas é simplesmente uma proclamação pública. Se é proclamação, tem que ser pública, daquilo que aconteceu em você. Você se identificou com Cristo na sua morte e levantou das águas se identificando com Ele na sua ressurreição, porque você estava morto em seus delitos e pecados e ressuscitou para uma nova vida, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só que depois de tudo isso, Paulo falou: peraí, não acabou não, tem a segunda bênção. Tem mais uma bênção para vocês. E qual é a bênção? Pera aí, deixa eu botar a mão na cabeça de vocês. A hora que botou a mão na cabeça, eles dispararam em falar em mistério com Deus. Eita, Jesus maravilhoso! Aleluia! Gente, isso aí quebra tudo, não adianta. Podem falar o que quiser. Essa experiência que você tem, o diabo não pode arrancar. Sensacionista, teólogo, doutor, calvinista, ninguém. É Jesus na tua vida, é o Espírito Santo. Então não adianta blá blá blá. Finalizando, batismo com o Espírito Santo ficou só para aquela época ou é para os nossos dias? É aqui nós vamos encerrar com 2 textos bíblicos. O primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 38 e 39. Falei que hoje eu ia ser mais didático, né? Porque eu estou insistindo nisso, porque há ventos de doutrinas estranhas entrando na Assembleia de Deus. E nós temos que, sabe, olha, a igreja é a coluna da verdade. É a firmeza e coluna da verdade. Não podemos demover da nossa posição. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido, e sabendo de quem tens aprendido, e que sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Tu, porém, disse Paulo a Tito, fala o que convém à sã doutrina. Não arrede os seus pés, não mude os marcos, fique firme naquilo que você aprendeu. Aleluia. Fique firme, fique na posição em que você foi chamado. Vamos ler Atos 2, 38 e 39. 1, 2, 3. E disse-lhes ele: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus
críticos, depois de fazer as suas críticas, Pedro se levanta como um grande apologista da fé. E ele vai fazer a defesa. Ele começa desconstruindo 4 argumentos. Quando ele finaliza a sua apologia, cheio do Espírito Santo, no final, os críticos agora dizem assim: varões e irmãos, e agora? O que a gente tem que fazer? Tudo perdido. Eles fazem uma pergunta, mas uma pergunta de socorro. Pedro disse: olha, arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender disso que estão fazendo. E cada um de vós será batizado com o Espírito Santo, vai receber essa promessa. Porque a promessa diz respeito a vós. O que é vós? Vós é que a plateia que está aqui comigo. Vós. Se Pedro tivesse parado aí, nós daríamos causa para os sensacionistas. Essa promessa diz respeito a vós. Acabou. Só que ele diz mais: a vossos filhos. A vossos filhos fala do quê? Próxima geração. Mas se ele para ali, pastor Jesaías, também ficaria ainda dando causa para os sensacionistas. E para todos os que estão longe. Opa! Não é só para nós não, é para os que estão longe. Mas se ele fala os que estão longe, fala: é os judeus que não vieram para a festa de Pentecostes. Eles teriam um argumento. Só que aqui ele mata. Ele arrepende, ele lacra. Como é que diz hoje os provérbios? Foi lacração aqui, Ele diz assim: para todos os que estão longe e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você vai fazer uma pergunta para esses pinguins, para os icebergs. O seguinte: escuta, você foi chamado por Deus? Eu fui. Então a promessa é para você. Então a promessa é para você. Pinguim, a promessa é para você. Vem fogo da tua cuca para derreter essa geladeira. Meus queridos, que Deus abençoe todos vocês. O último texto é 1 Coríntios 14:39. E fechou aqui no mesmo tempo que eu terminei outro dia. 1 Coríntios 14:39. Bora lá? Quem encontrou? Todos encontraram? 1, 2, 3. Portanto, irmãos, procurai conselho, profetizar e não proibais falar em língua. Como é que é o negócio? Peraí, ele não está falando para judeu aqui dentro, ele está falando para uma igreja de Corinto, que ficava lá na Caia, lá na Grécia. Uma cidade perdida, onde tinha 1000 prostitutos cultuais para adorar Afrodite, uma deusa. Eram 600 mil habitantes, 200 mil homens livres e 400 mil homens escravos. Uma cidade tão perdida, gente, pelo amor de Deus, não riam, que havia um verbo, um neologismo que eles criaram, que era corintianizar. Corintianizar significava fazer tudo que não presta. Sabia que vocês iam dar risada. Não tem nada a ver com isso que vocês estão pensando, tá? Tem a ver com a cidade de Corinto. A coisa é séria, gente, tá? Então veja que nesta cidade é para esse povo que Paulo está falando. É para eles que ele está falando. Procurai com zelo profetizar e não o quê? Não é para proibir. Não é para quê? Não é para proibir. Não é para proibir. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Glória a Deus.